Em 1996, 3 pesquisadores dinamarqueses começaram a desenvolver um questionário. E eles queriam responder uma pergunta que aparentemente parecia simples: como medir com precisão técnica os fatores psicossociais do trabalho? Não era estresse, não era satisfação, os fatores estruturais que produziam estresse e adoecimento. E eu estou falando do COPSOC, que é o Copenhagen Psychosocial Questionnaire. E é exatamente sobre ele que eu vou falar com você hoje nesse vídeo. Let's get started. Por que o COPSOC se tornou um padrão técnico no Brasil? Eu vejo 3 camadas. A primeira camada é a validação científica. O COPSOC foi traduzido e validado para o português brasileiro, obviamente, por pesquisadores da USP em 2003. Depois, pesquisadores da Universidade de Aveiro fizeram uma validação portuguesa em 2006 e a versão 3 ela foi validada por empresas brasileiras em 2020, até doutorado de universidade. A segunda camada é a estrutura modular. O COPSOC tem basicamente 3 versões. É uma curta, uma média e uma longa, dependendo do modelo, mais ou menos perguntas. E isso permite a gente adaptar à nossa realidade. A terceira camada é a integração regulatória. O Ministério do Trabalho ele não exige um instrumento específico no manual da NR1. Mas o COPSOC é o único que reúne validação científica no Brasil, estrutura modular e classificação por dimensões. Então, alinhados com a NR17, por exemplo, com a ISO. Por isso, na prática, virou um padrão de fato. O passo 1 que eu elencaria aqui é escolher a versão certa. E é aqui que está o erro mais comum. O profissional de SST que acha que aplicar a versão longa é mais técnico e mais sério, não quer dizer nada. Você pega 148 perguntas para 200 trabalhadores. E aí você vê o resultado da resposta, 30% responderam. Isso não vai validar a sua versão mais longa, porque você escolheu ela. A versão longa tem um propósito específico. Pesquisa acadêmica, doutorado, dissertação. Para diagnóstico ocupacional, na minha visão empresarial, ela é desproporcional. O critério técnico de escolha ele é simples. Empresas, por exemplo, até 100 trabalhadores, versão curta, 40 perguntas, 23 dimensões, se não me engano, tem ali um tempo de resposta de 10 a 15 minutos, você vai ter uma taxa de aceitação muito boa. Acima de 500 pessoas, com diversidade de setores, por exemplo, vai na versão mais média, porque ela vai te dar também fontes e dimensões que você vai conseguir avaliar. E o passo 4, seria já a classificação dos resultados. No COPSOC tem uma vantagem técnica grande, ele já vem com um sistema de semáforo. Então, amarelo, vermelho. O sistema COPSOC, para cada uma das dimensões, 23 dimensões, o formulário, o questionário, ele gera um score. E esse score ele é classificado por faixas. Então, fica fácil de você ter esse farol. Só requer um monitoramento e uma gestão de risco bem eficiente. As faixas elas são definidas ali estatisticamente, vêm dos estudos de validação, lembra dos estudos de validação? Não é uma opinião do consultor, são resultados da pesquisa. No relatório de diagnóstico, você pode criar ali uma tabela, com coluna, dimensão, score obtido, classificação. Tudo isso na planilha você consegue gerenciar. A gente está falando aqui mais de como aplicar isso e demonstrar no dia a dia. Passo 5 é o que separa os meninos dos homens, porque é a integração no PGR. Porque o problema é técnico-documental. Muita empresa vai fazer o quê? Anexar o relatório do COPSOC ao PGR. Mas, veja, anexar não é integrar. É muito diferente isso. Porque o PGR precisa ter uma seção específica de riscos psicossociais com os seguintes elementos. Descrição do instrumento que você usou, exemplo, COPSOC versão tal, validação tal. Período da aplicação e a taxa de retorno. Qual que foi a tabela de classificação que você usou por dimensão, os setores de riscos que você identificou, as medidas de controles que você definiu para cada risco ali com classificação dos scores, amarelo, vermelho, etc. Cronograma de monitoramento
isso requer uma certa gestão em tudo isso. Não é anexar. A regra é tudo que prova gestão tem que estar no seu PGR principal. Os anexos eles são importantes, mas eles são complementos, são parte do seu PGR. O passo 6 e o 7 ele vai fechar o ciclo. O passo 6 ele define o plano de ação. Para cada dimensão classificada como amarela ou vermelha, o PGR ele precisa ter uma medida de controle que você vai propor, o responsável, o prazo definido, aquele indicador de acompanhamento. E aqui que tem um detalhe técnico crítico. As medidas precisam ser proporcionais ao tipo de risco. Se a dimensão amarela é exigências quantitativas, ou seja, sobrecarga de trabalho, a medida não pode ser palestra de bem-estar. Tem que ter uma revisão de processo, redistribuição de carga, contratação. Se a dimensão vermelha é apoio social de supervisores, a medida é treinamento de liderança, não um app de meditação. Antes disso, as ações implementadas ainda não tiveram tempo de reproduzir um efeito mensurável, entende? Depois de 18 meses, por exemplo, um cenário ele vai mudando, tanto que o diagnóstico anterior ele fica desatualizado. Reaplicar é o que demonstra o ciclo de gestão completo no diagnóstico de revalidação. E esse ciclo é exatamente o que diferencia a gestão ativa do estático. E esses passos eu entendo que pode transformar aí o seu COP-SOC, né, de um questionário técnico para uma ferramenta real de gestão integrada na sua NRU. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Te agradeço por estar aqui comigo até o final. Thank you very much for watching. See you the next time and don't forget, stay tuned and God bless you.